Não sei se você de casa consegue captar o som da orquestra, mas como é lindo a gente estar aqui e sentir essa vibração, chega, mexe com o coração da gente, não é? Glória a Deus, é o que eles cantaram, glória a Deus. Nós somos a Igreja Primeiro Amor, somos estabelecidos aqui em Belém do Pará, você que está nos acompanhando, aqui na José Bonifácio 690, bem em frente ao berço de Belém, em São Brás. Temos um estacionamento muito grande, somos uma igreja nova e queremos pedir que você que está nos assistindo continue, porque nós chegamos num momento que é o momento fundamental, principal do culto, que é a ministração da palavra do Senhor. E eu quero te convidar a parar um pouquinho e ser abençoado grandemente e aprender, relembrar coisas que são da sabedoria do céu, coisas inefáveis que o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, revela a mim e a você, revela aos humildes de coração. Eu quero nesse momento, antes de ler a palavra do Senhor, pedir tua permissão e queria que você orasse rapidamente comigo, porque eu sinto que esse momento a gente precisa, de fato, a intercessão do Espírito Santo, para que Ele venha elucidar as coisas nos corações e nas mentes, onde essa palavra do Senhor alcançar. Então ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, a presença, a unção, a Deus, a gestão do Teu Espírito Santo sobre tudo aquilo que vai ser falado neste lugar. É só Ele que pode convencer da verdade, da justiça, do juízo, e nós entregamos todas as coisas nas suas mãos. Oramos em nome de Jesus, amém. Em ato contínuo, eu queria ler com você Colossenses capítulo 2, verso 17 e Hebreus capítulo 10, verso 1, verso 1. Fique à vontade para ficar em pé ou sentado, como você achar melhor. Palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, verso 17 e Hebreus capítulo 10, verso 1 diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Em algumas versões mais tradicionais diz, porém Cristo é a realidade. É isso mesmo. E Hebreus 10:1 diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereceram. Por favor, quem levantou, tome assento. Eu queria falar sobre sombra e realidade. Pela manhã, um domingo especial, primeiro domingo, nós comemoramos a ceia do Senhor. E já tomamos esse costume aqui na igreja a pedidos, e a gente vê que é necessário, porque a maioria do público de hoje à noite não estava pela manhã, de nós também fazermos a ceia. Então de manhã até falei assim, eu não gosto muito de colocar a ceia num ponto específico, num dia específico, porque tem algumas pessoas algumas poucas pessoas que vêm na igreja no dia da ceia. E também eu fiquei pensando, também eu gosto que seja marcado a ceia num dia específico, porque algumas pessoas que a gente não vê em outros domingos, outros dias, a gente vê no domingo da ceia. Então a gente fica numa dicotomia, não é? Mas é interessante e pensei, ministramos de manhã, nós vamos ministrar à noite. E vamos falar com mais propriedade e talvez com mais profundidade ainda e com algum outro enfoque, o que é a sombra e a realidade. São esses dois versículos que nós lemos e que fala sobre isso. Coisas que eram sombra, que eram prefigurações, que estavam lá antes de Cristo e que se tornaram realidade na centralidade da história, na vinda do Messias e no cumprimento das suas promessas, exatamente quando ele esteve entre nós. A igreja, ela tem dois, como é que eu vou chamar? Mandamentos, duas ordenanças, melhor dizendo. Essas ordenanças, elas são peculiares e comuns às igrejas cristãs evangélicas. Tem uma igreja que é muito grande, que é cristã, e que não tem só esses dois
esses dois tópicos. Ela tem outros tópicos, por exemplo, como se confessar com líderes, como a extrema unção. Ok, é a cargo de cada religião, mas isso não é bíblico. As religiões cristãs bíblicas, geralmente, elas trabalham com esses dois pontos fundamentais: ceia e batismo. E eu queria comentar um pouco sobre isso, e começar com o batismo, e tratar o batismo como realidade, e buscar na história, e buscar na Bíblia a sua sombra, que é a circuncisão. Olha que coisa interessante. Para isso, eu queria que você me acompanhasse em Gênesis capítulo 17, verso de 9 a 11, a gente vai relembrar alguma coisa na sua memória, para avivar o que é a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão, estamos no capítulo 17, no capítulo 12, o pessoal que fez o último ECC no final de semana sabe que foi o tema do ECC, não é? É o chamado de Abraão. A gente vê lá o 12, 1, 2, 3, e aí a gente já está no 17, e diz: Deus, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. É uma aliança intergeracional. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e ti. Entre mim e vós, perdão. Olha só que interessante. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, vou estabelecer minha aliança contigo, e tu vais cortar a carne do teu prepúcio e do prepúcio de todos aqueles que são propriedade minha, são propriedade do Senhor, tem pacto, tem aliança comigo, seja da tua própria raça, ou até mesmo escravo, ou aquele comprado, ou aquele que se chegou legalmente aonde você está, e a tua família, a tua casa. Olha que interessante, os judeus têm o costume de cortar o prepúcio, que é aquela carne do pênis, com a criança com 8 dias de idade, não é? Falamos até aqui que é engraçado que alguns países não, na verdade um país da Europa, um grande país da Europa, proibiu o corte do prepúcio, não é? Umas coisas assim que são inexplicáveis. A verdade, esse é um costume não só judaico, a partir daí, mas inclusive era um costume católico também, e muitos evangélicos adotam. Como nós falamos, minha família, temos esse costume, né? E a gente vê que tem uma razão, um aspecto de saúde, médico, né, higiênico, porque você imagina naquela época, pouca água, pouca higiene, poucas condições. E você sabe que, principalmente para quem é mãe, que já lidou, né, com o menino, e os homens sabem que aquele pedaço de carne, ele acumula alguma coisa. Se você não tiver uma higiene assim muito cuidadosa, ele acumula gordura, mau cheiro. Infelizmente é assim. É meio esquisito a gente falar isso no púlpito, mas a gente precisa entender que, na verdade, o prepúcio ele é uma obstrução carnal. É uma das coisas que estou vendo um médico ali, quando o bebê nasce, uma das preocupações do médico é justamente a criança urinar. E eu estava falando que o Mel que está aqui, o bebê do Mel que estava na UTI, porque estava justamente com esse problema. Então é fundamental que ele urine. Então o pai e a mãe vão mexendo, vão tirando aquilo, né, para ver se consegue. E alguns, né, como é costume, fazem a circuncisão no hospital, no caso de evangélicos, católicos e tal. Preste atenção que Abraão, quando é chamado, Gênesis no capítulo 12, ele tem 75 anos, e ele recebe uma promessa incrível, e Deus fala para ele: Abraão, pega a tua mulher, Sarai, na verdade é Abrão, até aquele momento que Deus o chama particularmente e efetiva aquela aliança, Abrão, e depois passa a ser Abraão, e Sarai, que passa a ser Sara. E Abraão, com 75 anos, ele diz: pega a tua mulher,
larga a tua parentela, sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha para as estrelas do céu, olha isso aí, eu vou fazer uma grande multidão de descendentes teus. Tu vais ser pai de muitas, olha que coisa interessante, muitas nações, não é uma nação, muitas nações. E Abraão, a gente começa a ver que o Abraão era um cara muito top, muito legal, que tinha uma fé que realmente a gente pode dizer, era o nosso pai na fé, era um cara legal, parecido comigo e com você, mas que pisava na bola igual eu piso, igual você pisa. Porque a primeira coisa que Abraão faz é levar o seu sobrinho Ló. Marca aí, 75 anos, Abraão fez a besteira de levar Ló. Abraão pisa na bola. Abraão peca em desobedecer a Deus. Você pode pensar, poxa, mas isso será que é alguma coisa irrelevante? Olha, grava uma coisa, a instrução de Deus, quando Deus dá detalhada, não pegue essa instrução como se fosse algo genérico, não funciona. Se Deus detalhou, Ele vai cobrar ponto a ponto, porque cada detalhe, cada pequena coisa que o Senhor está colocando, e acredite, não são muitas, ela tem um significado especial e fundamental para a concretização daquilo. Uma outra coisa que Abraão, que é um cara, como eu falei, muito legal, ele faz é que ele já está lá em Neguebe, terra de Canaã, e começa a ter fome na terra. E Abraão, ele pega e resolve ir para o Egito. E o Egito era tudo ao contrário, era como se ele tivesse feito uns 180 graus e dado as costas para Deus, largado a terra que Deus ia mostrar. A fé dele vacilou, ele não estava acreditando que Deus iria cuidar dele. Ele era um homem muito rico, de muitas posses, mas ele resolve ir para o Egito. E aí quando ele chega no Egito, ele apronta, porque ele já sabe que o Egito, ele é um povo idólatra à época. Por favor, a gente sempre comenta do Egito pela parte histórica à época, nada contra os egípcios ou o país Egito, né? Mas é a parte histórica, né, que a gente está relembrando. Então, Abraão combina logo, sabendo como o faraó é, como ele age, e sabendo que Sara, apesar de ter cerca de 65 anos, era ainda uma mulher ativa e muito, muito bonita, chamava a atenção num grupo todo. Sarai chamava a atenção, e ele combina, olha só o que com Sarai, ele combina dizendo assim para Sarai: vou dizer que tu és minha irmã e tu confirmas, porque assim não vai dar problema nenhum, porque se eu disser que tu és minha esposa, é capaz de me matarem. Vê só quem é Abraão, como ele é parecido com a gente. Aí o que acontece? Os oficiais de Faraó, eles observam evidentemente Sarai, vão com o Faraó, e o que o Faraó faz? Manda buscar Sarai. Incrível, né? Se nós observarmos o capítulo 12 de Gênesis, e a gente andar um pouquinho lá pelo verso 14, 15, 16, 17, a gente vai ver uma coisa interessante, muito interessante. Olha só o que Faraó faz: pega Sarai, bota para dentro do palácio, pega Sarai como sua mulher, e como se fosse o pagamento ou dote, seja lá o que for, eu não vou entrar no mérito, ele manda tudo no plural: ovelhas, muitos bois, muitos jumentos, camelos, servos e servas. Servas? Será que Agar veio nessa leva? Possivelmente. E será que Sarai teve relações com o faraó? Possivelmente. Sabe por quê? Possivelmente, por favor, há interpretações. Porque assola a família, a casa e todo o arredor onde o faraó está com doenças, pragas e desgraça, ao ponto dele não ter nenhuma dúvida que Sara não é a irmã de Abraão.
que ele mentiu e que Sarai é esposa de Abraão. Tanto que ele manda chamar Abraão e passa uma rosca mesmo em Abraão e expulsa, olha só, Faraó expulsa Abrão do Egito com toda a sua casa. Será, eu pergunto para você, que isso tem correlação com aquilo que Deus vem confessar e profetizar para Abraão, antes de qualquer coisa, dizendo que a descendência dele seria escrava no Egito por 430 anos? Olha, errar com Deus é castigo. Errar com Deus é castigo. O que a gente vai ver? Gênesis, a gente vai passar rápido por alguns versículos, capítulo 13, verso 14. Escute só o que acontece. Passamos do capítulo 12 para o 13. Disse o Senhor a Abrão, no caso, depois que Ló, atenção, depois que Ló se separou dele, Deus falou com Abrão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu acho que é só isso, né? Mas, vê, por favor, se consegue botar o 15. Mas eu vou dizer exatamente o que é, aonde está o que eu quero chegar. Bom, o que aconteceu efetivamente? Pode deixar assim, não precisa colocar, já entendi. Já peguei aqui, onde eu queria tocar com você. Lembra da promessa de Deus a Abraão? Lembra? Ela só volta a ser reafirmada quando Abraão se separa de Ló. Jesus, olha só, vai contando os erros, vai contando só as besteiras de Abraão, e a gente nem chegou no ponto ainda, mas só para você entender como a gente é parecido com ele, e como Abraão é o pai da fé. Olha só, Deus só volta a falar quando Abraão, mesmo sem querer, mas porque o sobrinho dele começou a aprontar direto para ele, separa, e ainda tem dúvida no coração dele. Olha só, amor ao dinheiro. Se ele vai pegar as planícies de Sodoma e Gomorra, ele não tem nada a ver com isso, ele tem a ver com a terra que Deus prometeu para ele. Por mais que seja verde esse pasto e seja rico, não é nosso, não é aquilo que Deus prometeu. O que Deus prometeu para a gente é muito, muito, muito superior e não se iguala a Sodoma e Gomorra. E ele ainda disputa. Ainda bem que ele colocou Ló, né, na frente, se escolhe, né, dando uma de bonzinho, e Ló pegou, então vai, é a tua desgraça, né? Se a gente tivesse lá, a gente ia falar assim: vai, pega lá que tu vai ver a tua desgraça depois, o que vai acontecer contigo. A verdade é que Abraão vai nessa toada dele, e a gente vai perceber que Sara não é exatamente aquela mulher sábia que edifica a casa, né? Ela está mais para a segunda, que derruba, né? Aí o que acontece? Sara, na sua sabedoria humana, lembra do Egito? Tem uma escrava que eu me lembro do pastor Virmino, que ele falava assim, uma tchutchuca, não é? É aquela que se sobressai todas, e obviamente homem acaba olhando, né? Como as mulheres olham para os homens bonitos, homens mais ainda do que as mulheres olham para as mulheres bonitas, chama atenção. E aquela mulher com certeza chamava muito a atenção de Abraão. E Sara, já na época, sem os costumes das mulheres, não ovulava mais, não menstruava. O que é que ela fez? Sara, minhas regras. Eu me lembrei desse negócio que tem umas mulheres que falam assim: meu corpo, minhas regras. É só o que faltava, não é? Aí o que é que Sara faz? Minha escrava, minhas regras, minha propriedade. Eu vou dar essa aqui porque eu sei que essa aqui vai fazer acontecer com Abraão, vai ter possivelmente um filho com ele, porque Deus prometeu, e aí esse filho será meu, porque eu sou proprietária dela. Olha a cabeça dela, achando que a regra dela, o jeito dela é o jeito de Deus. Quem foi que falou? É bom a gente observar o que Deus está falando para a gente, o que Ele está orientando, o que Ele está ensinando. Não é assim, não é mesmo. O que acontece? Abraão, repara só,
Eu fico olhando para os homens, né? Eu não quero parecer mais santo ou menos santo, por favor, mas é assim, ia ser difícil um homem negar Agar. Tinha que ser muito crente naquela época para negar Agar, e eles não eram muito crentes assim não, hein? A gente não sabe direito como é que se deu esse relacionamento. Eu sei o seguinte, que Abraão embarca na falta de sabedoria de Sarai, e aí tem relação sexual com Agar, e Agar engravida e dá à luz a Ismael. Até aí todo mundo sabe, né? Todo mundo pegou. Olha só, Gênesis capítulo 16, eu vou ler do 15 ao 19 para a gente sintonizar na história. A gente já está pelo capítulo 16. Vamos lá para a gente entender essa caminhada e aonde a gente vai parar. E já estamos chegando na circuncisão na sombra. Agar deu à luz a um filho, Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Bênção, né? Era Abraão de 86 anos, ou seja, desde que Ló tinha saído, desde que Deus tinha falado, já se passaram 13, 14 anos e Abraão continua atrasando a bênção de Deus, porque é desobediente, porque quer fazer as coisas do seu modo, porque não escuta. Está sendo chamado a atenção, Deus está dando especificamente a ordem e não escuta. Os Abraãos de hoje, né? Não escutam a chamada de Deus, sabe que tem que vir para a igreja, mas não vem. Sabe que tem que obedecer, mas não obedece. Dureza. Eita Jesus, como eu lembrei de mim, né? Quando eu estava lendo isso. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 16, começamos lá no 15, agora vamos 16, né? Era Abraão de 86 anos, de 75 para 86, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Jesus, olha o tempo que passou. Vamos lá. Só isso? Não, vai até o 17, 18 e 19. Veja lá se consegue botar. Gênesis 16, do 15 até o 19. Se der, senão a gente segue. Ok. Então, o que é que a gente vê? Agar dá à luz. Abraão vai atrasar, vai ter aquela confusão da Sarai com Agar. Sarai se sente muito chateada e vilipendiada, porque Agar começa a levantar o nariz, empinar o nariz, porque ela é mãe de Abraão. E Deus fala, Abraão chega com Deus e de novo fala: Eleazar, o meu servo que vai herdar tudo, eu não tenho descendente. Aí a Sara, Agar. Aí Agar engravida, depois começa essa peleja de Sarai com ciúme de Agar, e expulsa Agar. Foi quando o anjo a encontra no deserto e diz: volta, pode voltar, e te submete lá, seja submissa a Sarai que vai dar tudo certo. Ok? E aí vai se passando os anos, e nada de Abraão voltar, só esqueceu a promessa, não quer mais nada, não é? Olha só que loucura. Mas ele esqueceu que a promessa foi específica, e a promessa é para o herdeiro legítimo, não é para o servo dele Eleazar e nem para Ismael. O que acontece? Depois de todo esse tempo, quando Abraão se lembra de Deus novamente, ele já tem 99 anos. E Deus volta a falar com ele: Abraão, confirma toda a promessa, serás pai de uma grande nação. Abraão, inumeráveis. Abraão, tua mulher conceberá. Aí quando ele vê Deus, ele se prostra ao chão, e olha só, ele já estava com 99 anos, significa, a Sara tem menos 10 anos, repara só, já não tinha mais jeito, né? Nem perspectiva nenhuma, eu acho que nem dele nem dela, senão, possivelmente Agar teria tido outros filhos, sim ou não? Possivelmente, não é? A gente não pode dar com exatidão, mas o que acontece
quando Deus reafirma a promessa, Abraão acha graça. Olha só, acha graça. Meu Jesus. E Deus fala para Abraão: Abraão, daqui a 1 ano, a tua mulher, nessa época, ela dará à luz a um filho, e o nome dele será Isaque. E assim foi feito. E o que é que Deus faz? Ele vai fazer algo bem incrível. Ele chama Abraão naquela época e manda fazer a circuncisão dele, de Ismael e de todos da sua casa. Todos. Cortar a carne, cortar aquilo que obstruía, a obstrução carnal. Manda circuncidar a todos. Agora escutem só. Abraão, ele não era desavisado. Ele sabia que aquilo era uma sombra. Ele sabia o real significado daquilo. Acreditem. Ele não estava lá achando que aquilo era só para cortar o prepúcio lá do pênis e estava feito o pacto. Não era isso. Ele sabia que era mais além. Tanto que nas palavras de Moisés, eu vou citar 2 textos, Deuteronômio 10:16 e Deuteronômio 36. A gente lê os 2 quando projetar. O que é que Moisés está falando para o povo? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que é que Moisés está dizendo? Não sejam desobedientes. A circuncisão verdadeira não é no prepúcio, é no coração, é a obediência. São duros para obedecer. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Olha que promessa. E o coração da tua descendência, para amares, guardem isso, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Será que a gente lembrou do primeiro e único mandamento? Lembra? Isso aqui é Moisés que está falando, é lá atrás. Deus, assim, não deixa dúvida que aquele corte na carne, ele se referia ao coração, que aquilo era para abandonar a desobediência. É o que a gente vai ver, essa ligação da circuncisão com a misericórdia do Senhor, e também com aquilo que há de vir mais tarde, que é a realidade, é quando Jesus efetivamente está entre nós, e um profeta meio maluco, que Jesus diz que aquele profeta é o maior que já existiu, começa a anunciar em todo aquele lugar, depois de um período de trevas e de ausência de profecia. 400 anos se passaram, e aquele homem começa a anunciar: arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. João Batista. Colossenses capítulo 2, verso de 11 ao 14, escutem o que fala, e logo em seguida vamos ler Gálatas 5:6 e Gálatas 6:15. Nele, em Jesus, também fostes, ele está se referindo a quem? A eu, você, que já fizemos uma decisão por Cristo Jesus. Ele, nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, não é o prepúcio lá do pênis, mas no despojamento do corpo da carne, da carnalidade, do pecado, que é a circuncisão de Cristo. Então a circuncisão de Cristo não é a circuncisão do prepúcio. A circuncisão de Cristo é a circuncisão que ocorre no despojamento da carne, tendo sido sepultados juntamente com Ele, com Cristo, no batismo. Olha a ligação. No qual igualmente fostes ressuscitados. Ora, se fomos sepultados, se morremos, também fomos ressuscitados, mediante o quê? A fé. Volta para Abraão, começou em Abraão, a fé, no poder de Deus que o ressuscitou
dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito. Havia um escrito, havia uma cédula escrita, minha e sua, o escrito de dívida, que é o que o pecado gera, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Glória a Deus. Olha que coisa linda. A circuncisão vem naquela época, naquela mentalidade, naquilo que cabia naquelas mentes, chamando aquele povo que naquela época do mundo era todo idólatra. Escolhe um homem como eu e com você, se manifesta a ele, porque aquele homem é um homem humilde, apesar de todos os seus erros, faz um pacto com ele, pensando em mim e em você, nos nossos filhos, naqueles que vieram antes da gente, naqueles que vêm depois, rompendo todo o jugo do pecado, rompendo a morte, rompendo esse escrito que havia sobre mim e sobre você, nos sepultando a carne e nos ressuscitando para uma vida eterna com ele. Esse é o Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Essa é a circuncisão, porque em Cristo Jesus, e ele deixa muito claro, Paulo falando sobre isso, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Mas como é que isso vem? Isso vem através da fé, é pela fé, é presente merecido, é graça. Ninguém poderia pagar isso, mas escutem, pela fé no amor, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que é que vale mesmo? É o ser de uma nova criatura, é o renascer em Cristo, é o morrer, realmente morrer para o mundo. Quando eu penso na carne, você não tem como pensar naquilo que foi iniciado, o prepúcio, aquele pacto, naquilo que cabia naquelas mentes, naquela época, mas você tem condições, na plenitude nos tempos, no centro da história, de se transportar lá para a cruz. Veja o que diz Mateus capítulo 27, versos 50 a 52. É incrível, não existe uma engenharia como essa, não existe um amor como esse, não existe as coisas todas conspirando para aqueles que Deus ama. Não existe essa possibilidade, não existe. Deus preparou todas essas coisas, Ele preparou tudo para que a gente pudesse viver a eternidade com Ele pelo amor dEle. Olha o que fala a palavra: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A carne havia sido cortada. O véu é a carne de Jesus. O pecado foi vencido na cruz. É aí que está o pacto. Abraão sabia disso, ele entendia que a circuncisão era de coração. Nos tempos atuais, como eu falei, eu faria, meu filho é também, e eu, assim, se eu pudesse aconselhar, aconselhava todo mundo a fazer. Algum problema em não fazer? Não, nenhum. Mas não tire o foco do batismo. O batismo salva? Não. Circuncisão salva? Não, pessoal.
Óbvio, o batismo é importante muito. O batismo é muito importante. Se não fosse assim, olha só que interessante, Jesus não teria cumprido. E ele chama a atenção de João Batista e diz assim: para João, convém que se cumpra. Tu não sabes o que tu estás fazendo, tu não sabes com o que tu estás lidando, o teu conhecimento não alcança isso. Você não consegue lembrar de Abraão, do pacto que eu fiz, do teu pai na fé, de todas essas coisas. É a plenitude dos tempos, é o centro da história, que se cumpra as escrituras. E Jesus se batiza. Você que não é batizado, não deixe de fazer isso. O que era o corte do prepúcio? Era um testemunho público de fé, que você já tinha Deus e você pertencia e tinha uma aliança com Deus. O que é o batismo em águas? É um testemunho público de fé. Significa que você já aceitou Jesus, tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador e está publicamente testemunhando. É importante? Muito, muito importante. Tanto que a quantidade de pessoas que se desviam depois do batismo em águas, ela cai assustadoramente do que as pessoas que aceitam a Jesus. A estatística diz que as pessoas que aceitam a Jesus, reconhecem essa palavra como verdadeira, abrem seu coração, de cada 10, 9 se perdem. No batismo, de cada 2, 1 se perde. A outra ordenança é a ceia, é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. E a ceia é a realidade, e a sombra é a Páscoa. Lembram? Vamos relembrar em Êxodo capítulo 12, verso 21 a 24. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias. Eu falei de manhã, famílias. Quando o homem, o chefe da família que tem autoridade, aceita Jesus, toda a casa dele vem para Jesus. Não há como não vir. O propósito de Deus é com famílias. Ao mesmo que eu falei, para as mulheres é um pouco mais difícil, porque a Bíblia diz que a mulher santa, que tem Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador, ela santifica o marido e santifica os filhos, de outra sorte seriam impuros. Então calma, persevere, tenha fé, vem para Jesus, porque Deus, Ele trabalha com famílias. E olha que o que Ele fez na Páscoa: um cordeiro para cada família. Isso é um simbolismo, isso é uma engenharia espiritual de amor e de fé para nos abençoar. A igreja não é reunião das nossas famílias? E lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Exatamente a época que Jesus foi morto. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, o sangue do cordeiro. E nenhum de vós, olha só, as instruções de Deus, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. E eu falei de manhã e eu repito: não deixemos de congregar. Tem repar? Congregue. Tem chuva? Congregue. Você está com muita coisa? Congregue. A televisão é muito boa, a YouTube, as mídias sociais são muito legais, mas isso é só eventualidade, só para quem está por aí. E nós combinamos isso aqui, de fazer uma oferta para isto todo mês, para que essa transmissão, para que essa palavra fosse uma palavra missionária, e a gente estivesse olhando para os olhos de muitas pessoas, e essa palavra alcançando muitas pessoas que agora escutam isso e não tinham ideia do que eram essas coisas, do que se tratava isso, que inteligência é essa, e começam a entender coisas que nunca entenderam. Às vezes passaram anos e nunca conseguiram entender isso, e de repente estão entendendo. Isso é importante, mas nada substitui a congregação, nada substitui você estar em comunhão.
Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, ele vai ver o sangue na verga e em ambas as ombreiras. Você percebe que tem que ser completo, como Deus está falando, tem um propósito específico para cada detalhe desse, tem uma razão específica. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor, que ele entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Deixamos de comemorar a Páscoa? Não. Mas nós não vamos comemorar com ovo de Páscoa. Me deram ovo de Páscoa, eu comprei. Coma, abençoe e coma. Mas você vai brincar de Páscoa e vai falar de coelhinho? Você crente, vai falar de coelhinho e de ovo de Páscoa? Não faça isso. Jesus é a nossa Páscoa. Está falando sobre a morte do Cordeiro. Nós não vamos então comemorar o Natal. Não, a gente vai comemorar o Natal, fechado. Então a gente vai fazer uma festa muito grande e vai botar Papai Noel. Não faça isso, isso é pecado. Isso é pecado. Por mais bonitinho que seja, por mais legal que seja, vovô que seja, botar Papai Noel no lugar de Jesus é pecado. Nós estamos comemorando o nascimento do Filho unigênito de Deus. Nós comemoramos o Natal, sim, o Natal é cada vez que Jesus nasce num coração, que nasceu no meu coração, nasceu no teu coração. Isso é Natal, foi para isso que ele veio. A gente não pode comemorar com Papai Noel e tirar o lugar de Jesus. Pelo amor de Deus, você já imaginou você fazendo aniversário e fazer uma festa e a única coisa que não se lembram e que não se fala e que se ignora totalmente é você, o aniversariante? Não tem cabimento. Um cordeiro para cada família, instruções específicas. Comemoramos a Páscoa, por que não? Jesus é a nossa Páscoa, mas a Páscoa é sombra daquilo que haveria de vir, que é a instituição da ceia, a realidade. Lembra do que é sombra? Não sei se a câmera acompanha, que é tudo hoje meio, olha aqui a minha sombra aqui no telão. Uma coisa é a sombra, você vê mais ou menos, meio escuro, você não consegue ter detalhes, você não consegue ver meus olhos, minha boca, você não consegue ver os detalhes, mas aqui você consegue ver realidade. Olha o que fala Êxodo, capítulo 12, verso 21 até o 24. Escute: Páscoa e circuncisão, eles estão atrelados, conectados, assim como a ceia está conectada ao batismo. Chamou, pois, Moisés, ainda lá atrás, todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Ok. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue, repara que é Moisés, que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Desculpa, eu voltei para o mesmo texto, 21 a 24, é isso? Ok, perdão então, perdão. A gente já citou esse texto. Desculpa, é Êxodo capítulo 12, verso 43 e 45. Êxodo capítulo 12, verso 43 e 45. Vejam a interligação, como eu falei, equivoquei no texto, das coisas atreladas: circuncisão e Páscoa, ceia e batismo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro, olha só, ninguém que não tem parte, estrangeiro significa que não tem parte com Deus, que não é marcado pela salvação, pela propriedade de Deus. É quase que você possa substituir naquela época por nenhum incircunciso vai participar da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Vamos lá, 44 e 45. Porém todo escravo, olha como Deus é bom e perfeito, mas o escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Entendeu? Circuncisão e depois a Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Ou seja, aqueles que não têm pacto com Deus não vão comer da Páscoa.
Talvez você entenda porque a gente faz primeiro o batismo e depois a ceia. Talvez seja por causa dessa indicação mosaica, não é? Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus, Ele é, na realidade e não na sombra, o Cordeiro de Deus. É aquele Cordeiro que foi imolado. João 1:29. Gente, é uma engenharia, é uma loucura isso. O amor de Deus é algo incrível, porque Ele inclui todas as pessoas antes de Jesus pela fé, inclui as pessoas no momento que Jesus veio e nos inclui após Jesus, com a presença do Espírito Santo. É algo incrível, algo maravilhoso. No dia seguinte viu João a Jesus, a quem falamos há pouco, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vai tirar o pecado do mundo com o derramar do seu sangue. Ele vai impedir que a morte entre na sua casa, na sua família, na sua vida, e vai te dar vida eterna. E pela sua carne rasgada, como um véu que rasgou, que fazia separação entre eu e você, Ele assume a condição de maldito e é pregado na cruz no meu e no teu lugar, e encrava na cruz o escrito de dívida que havia de mim e de você, e anula completamente tudo que nós estávamos devendo. Não foi pelo que você fez, não é pelo que você é, não é pelo que você tem, não é pela tua característica física, é por Jesus. É Ele, tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é o seu amor, tudo é essa fé. É por isso que tem que acessarmos isso, esse amor de Deus, essa salvação. Nós temos que acessar isso pela fé. Senão como Deus poderia ser inclusivo e a sua mensagem chegar a todos os homens, em todas as épocas? Como poderia, a não ser pela fé? Não há, pense, não há. Tem que ser pela fé. E é por aquilo mesmo que Ele fez. Ele é o pão que desceu do céu. É como aquele pão asmo lá, que é o pão sem fermento, que é o pão sem pecado, como está em João capítulo 6, verso de número 51. O seu sangue, ele nos purifica de todo o pecado. Está em 1 João capítulo 1, verso de número 7. É o sangue precioso, é o sangue derramado por mim e por você. Esse sangue nos mantém unidos, nos mantém vivos, nos perdoa, nos purifica de todo o nosso pecado. As ervas amargas, lembram que eram aqueles elementos da Páscoa? O cordeiro, o pão asmo, o sangue nos umbrais da verga. Lembra que tinha mais um elemento, que eram ervas amargas? Eu me lembrei de Isaías 53, verso 3. 53, 3. Por quê? Ervas amargas significa sofrimento, significa dor. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Jesus nos libertou da escravidão. João 8,36, e você consegue entender? Você consegue entender isso? Escravos no Egito, à sombra, escravos do pecado. Você consegue entender a tua condição, como você era? Ou se você ainda não tem Jesus, não foi circuncidado o teu coração, como você é escravo do pecado? João 8,36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos capítulo 6, verso 16 a 18, e ainda no capítulo 6, verso 22 a 23, ele fala algo que fecha isso e fecha essa ideia. Leia comigo: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos?
seja do pecado para a morte, duas opções, ou da obediência para a justiça, de quem nós somos servos? De quem você é servo? É da obediência ou é do pecado? É para a vida ou é para a morte? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração circuncidado a forma de doutrina a que fostes entregues, como estás sendo. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Como é que está o teu coração? É como Jeremias, capítulo 17, verso 9. Coração é enganoso e demasiadamente corrupto. É assim? É assim que você pensa? É assim que está teu coração? Ou nós temos a Cristo verdadeiramente e o nosso coração é como Provérbios capítulo 4 verso 23, que diz que nós guardamos sobre tudo, sobre todas as coisas que se deve guardar, nós guardamos o nosso coração circuncidado, né? Porque dele procedem as saídas da vida. É nele que nós decidimos sobre a nossa vida, o que vai ser. Obediência ao pecado ou obediência a Deus? Morte eterna ou vida eterna? Queridos, a nossa hora é uma hora de alegria e de celebração. Quando você pensa nessa engenharia toda de circuncisão e de batismo e de Páscoa e de ceia, a gente só tem que se alegrar e comemorar. É por isso que a ceia é uma celebração. Eu sei, e eu consigo entender, e você que está aqui, talvez entenda mais de quem está em casa, que essa noite as coisas elas estão meio travadas. Elas começaram a travar desde o momento que entrou, que nós começamos o culto. Tudo travado. E esse travamento, ele tem uma razão específica. É que essa palavra ela não chegue aonde precisa chegar. É que tem pessoas que estão sendo alcançadas com isso e que vão ser libertas hoje pelo poder que é no nome de Jesus. E você precisa entender esse jogo espiritual e esse pacto, e não ser um espectador e não ser um assistente de culto, mas ser um adorador no culto, aquele que está aqui para prestar culto. Quando temos visitantes ou pessoas que não têm o coração circuncidado, isso é normal, como eu era, como você era. Mas quando nós temos, nós percebemos e nós estamos intercedendo, nós estamos orando, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Você já é circuncidado no teu coração? Romanos capítulo 10, verso de 8 a 10, ele fala que se com a nossa boca a gente confessar, desculpa, é assim que Deus fez, não saia de casa até o amanhecer, pega o sangue e coloca nos umbrais e na verga. Eu tenho que obedecer exatamente. A regra é de Deus, não é a minha regra. Eu não sou Sarai, eu não vou cair nessa balela e de colocar Agar para dentro. A regra de Deus é: a palavra está perto de ti, ela foi lançada na tua boca e no teu coração, e você entendeu coisas que talvez você nunca tenha entendido antes. E isto é a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, com tua boca, e com o teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Boca confessa, coração crê e será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e Abraão creu, e isso foi imputado a ele como justiça.
A justiça veio porque ele creu, porque ele acreditou, ele teve fé, e aquilo foi imputado como justiça. E hoje nós somos frutos da fé de Abraão, nós somos frutos dessa justiça. É assim que Deus escolheu. Por quê? E com a boca, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A gente está terminando o nosso horário. Eu vou pedir para o grupo de louvor já se preparar, e nós vamos encerrar essa parte da televisão, dessa transmissão, orando e louvando a Deus. E se você quiser continuar, vá para qualquer mídia social, IPA Belém Oficial, e nós vamos continuar nesse momento de celebração da ceia. Mas eu quero que você que está aqui, e você que é cristão, tem o teu coração circuncidado, tem a tua fé firmada no amor em Jesus Cristo, tem a certeza da tua salvação, ore comigo, interceda, porque muitas pessoas podem estar recebendo, e eu creio que aqui neste lugar há pessoas que entenderam isso e que precisam se arrepender e entregar sua vida a Jesus. E eu quero te convidar nessa noite, se você ainda não fez isso, que você faça agora, nesse dia, nessa tarde, aonde quer que essa mensagem seja vinculada. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, para você voltar correndo, urgente, agora, já, para o Senhor, o teu Deus. E eu creio que essa palavra chegou no teu coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, e nós oramos todos unidos aqui, por todas as pessoas que nesse momento estão abrindo o seu coração e te confessando como Senhor e Salvador. Elas estão tendo a certeza que são pecadores, pecadoras, e que precisam de Ti, Pai. Precisam do Teu amor, do Teu carinho. Creem no seu coração, estão te confessando com a sua boca, e te pedem agora, em nome de Jesus, que Tu venhas e entres na sua vida e tome o comando de suas vidas, Senhor. Ó Deus, faz isso em nome de Jesus. E da mesma forma te pedimos por aquelas que estão afastadas, que entenderam essa engenharia maravilhosa no decorrer dos tempos, que começou com Abraão, Senhor. Essa redenção maravilhosa que se concretiza com Jesus, nossa salvação, que possam correr de volta para a casa do Pai e pedir perdão. Nós oramos por todas elas, Senhor, te pedindo que Tu escrevas os seus nomes no livro da vida, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, e se puder, continue com a gente na mídia social.